Oi, turma, tudo bem? Bem-vindos. Mais uma matéria. Falta pouco para vocês, graças a Deus. Já, eu acho que no final de ano terminam o curso, certo? Tomara. Mulher e neonato, junto à gravidez de alto risco, agora são uma matéria só. Okay? Antigamente, na grade anterior, eram duas matérias, porém, eles decidiram unificar essas duas matérias que basicamente tratam sobre o mesmo assunto, mulheres grávidas, neonato, patologias referentes à gravidez, ok? Para formar só uma matéria. É bem extensa, tem muito conteúdo mesmo, então vamos passar, eu acho que mais ou menos um mês e pouco falando de grávidas, ok? Ou patologias referentes à gravidez, ok? A primeira parte da matéria vai ser referente mais a o que é a gravidez, realmente como é feito o controle do pré-natal, o pré-natal de baixo risco, todo aquilo que tem a ver com o programa de pré-natal de baixo risco, que é feito nos postos de saúde, nas UBSs, como um controle normal, que toda grávida deveria fazer, ok? Hoje vamos dar início dando uma relembrada de anatomia e fisiologia, coisas básicas que vocês devem conhecer já, ok? Eu sei que já anatomia para vocês passou há um monte de tempo atrás, bem no início do curso, porém vamos dar uma relembrada hoje, ok? Como é que funciona esse sistema reprodutor feminino e como é que a mulher engravida, ok? Ai, engravidei, ok? Não é só por acaso, ok? Todo tem um ciclo. É bem complexo o sistema reprodutor feminino, o aparelho reprodutor feminino, ele é bem... não é que seja complicado, porém tem um funcionamento bem complexo, ok? Uma coisa depende da outra. Afeta a falha do aparelho reprodutor feminino afeta outras coisas, outras partes do corpo, os hormônios, que são os principais substâncias ou secreções ou coisas que produz o aparelho reprodutor feminino, controlam boa parte do funcionamento próprio do corpo da mulher, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia. O aparelho reprodutor feminino ele é formado ou é constituído por, de forma geral, né, duas partes. Falamos da parte externa e da parte interna, ok? Quando falamos da parte externa, o sistema reprodutor ele é formado pela vulva, ok? A vulva é aquilo que todos podemos observar externamente e essa vulva inclui o que é a parte do pubis ou monte de Vênus, os lábios, aquele coxim gorduroso que fica na parte exterior, que ele é cheio de pelinhos e esses pelinhos têm sua função, ok? A parte interna do aparelho reprodutor feminino é aquilo que a gente não pode ver, ok? E forma parte dele o que é a vagina, útero, as duas trompas de falópio ou tubas uterinas, também conhecida dessa forma, e os ovários, ok? Ele fica na parte interna de nossa cavidade pélvica e como todo sistema importante dentro do organismo, ele é protegido pela pelvis, os ossos da pelvis. Não sei se falaram disso com vocês no início, porém, para que todo mundo tenha uma noção, uma ideia, todo sistema importante, todo órgão importante em quanto à função dentro do corpo humano, ele é protegido e cuidado por ossos. Falamos então do crânio, que protege nosso cérebro. Sem o cérebro a gente não vive, ok? Nossos pulmões e coração é protegido por quê? Pela caixa torácica, todo aquilo que é costelas, ok? Protege esse sistema tão importante que é torácico, respiratório e cardíaco, nossas veias e artérias principais. E o sistema reprodutor, seja feminino ou masculino, que ele é protegido pelos ossos da pelvis, ok?
o corpo humano é uma máquina perfeita que não tem erro. Só que a gente está com aquele empenho em estragá-lo. É só isso, ok? Falemos da parte externa, então. Vamos dar uma explicada, ok? A parte externa do sistema reprodutor feminino, ele é formado pela vulva, como eu falei agora há pouco, ok? Essa vulva é a porta de entrada do nosso aparelho reprodutor, ok? A vulva é delimitada por aquelas pregas cutâneas conhecidas como lábios, ok? Existem dois partes, ou dois tipos de lábios, ok? Falamos de grandes lábios, que são aqueles mais externos, são aquelas pregas cutâneas que são bem mais gordinhas ou mais visíveis, ok? Esses lábios, eles são super inervados ou cheios de pequenos vasos sanguíneos e terminações nervosas. Ele é feito dessa forma porque ele deve conseguir se inchar, ok? Na hora da relação sexual para sentir o estímulo, ok? É parte própria dessa relação sexual própria, ok? Mais internamente, vamos ver os pequenos lábios, ok? Esses pequenos lábios são mais pregas cutâneas mucosas, só que não são tão gordurosas, são simplesmente um tecido um pouco mais sensível, menos gorduroso e mais pele mesmo, ok? Esses pequenos lábios vão fechar completamente a entrada da vagina e devem ser dessa forma. Lábios pequenos ou grandes vão em forma ou em tamanho, eles vão depender da estrutura própria da mulher. Existem de diferentes tamanhos, de diferentes formas, mais fechados, mais abertos, e não quer dizer que seja uma coisa errada, que seja uma patologia. De fato, agora existem até cirurgias plásticas para consertar essas falhas, entre aspas, ou aspectos que a mulher simplesmente não gosta muito, ok? A função dos lábios, tudo tem uma função. A função dos lábios, sejam grandes ou pequenos, é proteger a entrada da vagina de qualquer micro-organismo, ok? Que possa causar infecções, ok? Bem mais exteriormente falando, temos um monte de Vênus, ok? Um monte de Vênus, que é o coxim gorduroso, que vai manter tipo uma... Ele vai amortecer qualquer batida, qualquer... basicamente, ok? Durante a relação sexual. Ele é cheio de pelos e deve ser feito dessa forma, porque é também uma barreira protetora. Esse monte de pelos é criado com esse intuito, tipo um filtro, ok? Reter qualquer micro-organismo, qualquer partícula de sujo que possa querer entrar dentro do nosso sistema, possivelmente para causar algum tipo de infecção, ok? É parte de uma proteção. Nossa parte externa realmente é para proteger e evitar possíveis infecções. Agora, que esse monte de pelos são feios? São. Que são nojentos? São. Que podem trazer um odor desagradável? Acontece mesmo. Que a mulher fica fazendo depilação, que passa o barbeador, tanto faz, é questão de cada mulher. Porém, eles estão aí por uma razão, ok? E é proteção realmente da nossa vagina, ok? Forma parte também da parte externa do aparelho reprodutor, o que é chamado de clítoris ou prepúcio do clítoris. O clítoris, ele é simplesmente uma dobra de pele, ok? Que no que for em função, falando de função mesmo, o objetivo do clítoris é prazer sexual na mulher, ok? É uma dobra de pele, porém, essa dobra de pele tem tantas inervações sanguíneas e nervosas capazes de receber e enviar estímulos
ao resto do nosso corpo e transformar os sinais do cérebro, que envia ao cérebro, para sentir prazer ou desconforto, ok? Ele é conhecido também como o pênis feminino, ok? Na hora da relação sexual, ele vai se inchar e vai ter um crescimento que não é tão grande como que se fosse um pênis, porém vai se inchar e vai crescer pelo menos um pouquinho, ok? Isso é completamente normal. A função do clítoris basicamente é só isso, trazer a função do prazer na mulher, ok? A abertura da uretra, ou também conhecido como meato uretral, ósseo uretral externo, é aquele orifício por onde sai a urina, ok? Nossa vagina, ou nosso sistema reprodutor, ele tem dois orifícios bem diferenciados, e uma coisa que muitos de vocês sempre têm essa dúvida, ok? O mesmo buraquinho pelo qual a gente faz xixi é o mesmo pelo qual a gente engravida? Não, meu bem, são dois buraquinhos totalmente diferentes, ok? Existe o orifício uretral, ele bem mais superior, fica na parte mais em cima da vagina, bem mais pequenininho, ok? Às vezes não dá para observar simplesmente, e é simplesmente para saída de urina, ok? Agora, o orifício vaginal é bem mais inferior, ok? E dependendo da mulher, dá para observar ele de uma forma mais fácil, ok? É mais evidente. Okay? Então, sondas para eliminar urina são colocados apenas nesse orifício ou nessa abertura da uretra. Nada a ver com orifício vaginal. Muita dúvida também que tem as mulheres, ou tem muita gente de forma geral, é que se na hora que a gente tem a menstruação, pode coletar amostras para fazer exames de urina. Ai, mas vai ter sangue. Não. Se tem a menstruação, não. Com uma boa higiene, antes da coleta da amostra, não deveria acontecer absolutamente nada. É um procedimento completamente normal. E se a urina, realmente com uma boa coleta, uma boa amostra de urina, se a urina apresenta algum tipo de partícula sanguínea, é porque vem da bexiga mesmo e não por sangramento vaginal, ok? Aqui tem uma foto mais ou menos de o que é a parte externa do aparelho reprodutor feminino, ok? Aqui na parte mais superior temos o conhecido monte de Vênus, ok? Aquele coxinho que eu falei gorduroso, cheio de pelos, que é o mais normal do mundo, ok? O clítoris, que ele fica na parte de cima, ok? Na bifurcação dos lábios, dos grandes lábios, ok? Os grandes lábios que são mais externos, tipo umas pregas cutâneas um pouco mais gordurosas, mais gordinhas, ok? Os pequenos lábios, que são mais fininhos, porém devem ser mais pequenos e mais interiorizados, ok? E o que estou falando dos orifícios. O orifício da uretra é esse pequenininho que fica bem superior aqui, na parte de cima, e o orifício vaginal, que é maior, de maior tamanho, e fica um pouco mais abaixo, ok? Nem toda mulher tem um orifício vaginal enorme, nem toda mulher tem um orifício vaginal desse jeito. Normalmente essas mulheres que têm esses orifícios vaginais mais abertos, que dá para observar um pouco mais, é porque já ganharam bebês ou já tiveram partos normais, e com o decorrer do tempo, lamentavelmente, os tecidos vão se esticando e ficam um pouco mais dessa forma, ok? Isso é normal, ok? Agora, falemos de outra coisa que forma parte também do aparelho reprodutor e é bem importante, conhecido como o ímen. O ímen é aquela membrana, tipo uma película, que protege a entrada da vagina. Não dá para observar o ímen de forma tão evidente ou tão a simples vista, ok? Ele realmente é tipo uma película, ok? Aquela membrana bem fininha
que ela vai fechar a entrada da vagina. Toda menina nasce com um ímã, ok? E ele é estourado com a primeira relação sexual, ok? Ele fecha parcialmente o orifício da vagina e é perfurado no meio de forma natural na hora da primeira relação sexual. Agora, existem vários tipos de ímã e existem meninas ou nascem crianças, meninas, com um ímã completamente lacrado. Isso não deveria acontecer e não é normal, ok? É patológico. Todas nós mulheres nascemos com um ímã e deve ter uma pequena abertura mínima, ok? Com o intuito de que na hora da primeira menstruação, ok? Possa ter saída de sangue normal como toda mulher, ok? Se o ímã permanece fechado, lacrado por completo o orifício vaginal, não vai permitir essa primeira menstruação, essa saída daquele sangue, ok? Não é o que a gente quer. Isso produz inchaço, inflamação, muita cólica e dor, que não deveria acontecer, ok? Então, menina que nasce com o ímã totalmente lacrado deve passar por um tratamento. Existe uma pomada que ela é indicada pelo médico para ajudar a abrir aos poucos essa membrana. Agora, se não dá certo, que muitas vezes não dá certo só com a pomada, é feita tipo um pequeno corte bem pequenininho, mínimo, no ímã para simplesmente abrir e permitir a saída daquela menstruação na hora que for vir, ok? O ideal, então, que é uma orientação que deve ser feita para toda mulher que ganha bebês, meninas, ok? De primeira vez, que muitas das vezes não sabem, não tem essa noção, é verificar a vagina da menina, okay? Para ver se dá para observar esse ímã, se está totalmente lacrado ou não, ok? E de igual forma nas consultas de poricultura, de pediatria, é feito também esse controle. É uma coisa totalmente normal, ok? Nas primeiras consultas, se é menina, o médico ou a enfermeira que faz o controle, ele deve verificar realmente se existe aquela abertura pequenininha. Okay? O ideal é não deixar que a menina chegue até a adolescência ainda tendo esse ímã totalmente lacrado, porque realmente vai ser prejudicial para ela. Vai produzir muita dor na hora da primeira menstruação e com aquelas mudanças próprias dos hormônios femininos na hora da adolescência. Ok? É o ideal. Agora, existem vários tipos de ímã, existem. O que conhecemos normalmente como o ímã comum, toda mulher, é o ímã anular. Depois das primeiras relações sexuais, pode acontecer que na primeira vez ele não estoure por completo e possa fechar novamente. Ele não deve produzir dor dessa primeira vez. É uma crença, um mito muito comum. Ai, que dói na primeira vez. Se dói na primeira relação sexual, não é porque estourou o ímã, gente, porque o ímã não tem inervações de tipo nenhum, ok? Simplesmente sanguíneas, porque na hora que ela estoura, vai sangrar um pouco e é uma coisa completamente normal. Porém, não tem inervações, valga novamente, nervosas que possam representar ou apresentar dor na hora de estourar, ok? Quando a mulher sente dor na primeira relação sexual é por falta de estimulação ou aquela falta de costume da estimulação própria ou da irrigação vaginal, ok? Então, o conhecido normalmente é esse ímã ou esse orifício que fica aberto dessa primeira forma bem comum. É conhecido como um ímã anular, ok? Existem ímãs que são bem mais aquela película ou aquela camadinha, aquela membrana, ela é bem mais esticável, elástica e precisa de várias relações sexuais para poder se abrir de forma correta e formar só um orifício. Então, essa membrana pode ter vários pequenos orifícios. Quando são dois orifícios só,
falamos de biperfurado, ok? Com o decorrer do tempo, das relações sexuais, tudo isso ele vai se abrir de uma forma normal. No terceiro caso, falamos de ímã cribriforme, ok? Quando é um ímã super elástico mesmo, que não estoura da primeira, nem da segunda, nem da terceira, senão que precisa de várias vezes para ele estourar por completo e vai ficando com pequenos orifícios, ok? E aos poucos ele vai se abrindo, ok? Normalmente, quando temos mulheres que já ganharam bebês de forma natural, de parto normal, o ímã ou o orifício vaginal ele fica um pouco mais aberto do normal. É o que estava falando. Depois de ter que se esticar de forma tal que possa sair uma criança, mais ou menos uns 10 centímetros, eu acho que até mais de 10 centímetros, ok? Ele é realmente bem elástico. Voltar ao normal nunca vai ser igual, ok? Ele sempre vai ficar de um pouco mais aberto do normal, que no início, ok? E é uma coisa que é evidente, ok? Na hora da revisão, de fazer preventivo, esse tipo de coisas, é uma coisa super comum, ok? Agora, falemos da parte interna. A parte interna do aparelho reprodutor feminino, como eu já falei, ele é formado pela vagina, ok? A vagina é um canal, simplesmente é um canal que tem um comprimento de entre 8 a 10 centímetros, de paredes muito elásticas mesmo, que vai servir de ligação ou de conexão com o colo do útero, ok? É como se fosse um corredor, ok? Esse corredor, esse canal de entre 8 e 10 centímetros, ele é feito de uma mucosa bem irrigada, tanto sanguínea como nervosa, e bem lubrificada na parte interna, e a função realmente da vagina ou desse canal é receber o pênis na hora da relação sexual. Ele deve se lubrificar ainda mais durante o período da relação sexual, durante esse momento, para evitar irritação, evitar dor ou evitar possíveis incômodos na mulher, ok? Ao redor desse canal, ele é feito como se fossem pequenos anéis, ok? E é feito dessa forma, ok? Ele tem movimentos peristálticos. O que quer dizer isso? Esses movimentos peristálticos como se fossem capazes de abrir e fechar, como se fossem pequenas contrações. E é normal, completamente normal, que a vagina realize esse movimento de forma involuntária, espontâneo, de forma natural, para preparar o sistema reprodutor ao todo para receber novos espermatozoides e criar uma nova fecundação, ok? Bem na entrada da vagina, desse canal, vamos encontrar duas glândulas a cada lado, ok? Da vagina, conhecidas como glândulas de Bartolini, ok? A função dessas glândulas de Bartolini são bem pequenininhas, a maioria delas dá até para tocar simplesmente nos pequenos lábios. A função dessas glândulas de Bartolini é a lubrificação. Só isso, ok? Ela vai preparar essa lubrificação que vai ser enviada internamente ao canal vaginal para preparar esse canal e que fique bem úmido, lubrificado para a hora da relação sexual, ok? Outra característica bem importante do canal vaginal é que ele é bem elástico mesmo, ok? Além de servir para acomodar o pênis durante a relação sexual, ele vai permitir a saída da menstruação, fazendo esses movimentos que eu falei, tipo de peristaltismo, ok? Contrações, pequenas contrações, vai nos ajudar na eliminação do sangramento vaginal próprio mensal, ok?
na hora do parto, ele é tão elástico que ele consegue se abrir de forma tal que possa ter ou ganhar o bebê de forma mais fácil. Ele quase some, ok? Desaparece por completo, abrindo de forma tal que possa permitir a saída completa da criança, ok? Essas glândulas de Bartolini vão trabalhar em parceria com o canal vaginal para manter essa lubrificação correta. Uma coisa bem comum que acontece, eu acho que 80%, 70% das mulheres, é que as glândulas de Bartolini, depois do parto, elas apresentam muito comumente uma inflamação e elas ficam entupidas, fazendo que não possa sair esse mucus lubrificante. E esse mucus vai ficando aí acumulado, causando uma dor enorme na mulher. Essa dor própria da inflamação das glândulas de Bartolini, é necessário realizar uma drenagem, ok? E essa drenagem inclui não só a drenagem daquele muco, senão a eliminação por completo, a extração por completo das glândulas e evitando dessa forma ter essa lubrificação extra tão necessária em algumas mulheres, ok? Isso é bem comum mesmo. Causa muita dor. Além disso, elas podem, durante o parto, contrair algum tipo de infecção ou ter contato com micro-organismos próprios do fato de ter o parto, de ganhar o bebê, também pelo fato de que muitas mulheres, na hora do parto, evacuam e podem contaminar toda aquela área. Okay? Então, essas glândulas ficam muito expostas a contrair infecções por qualquer tipo de micro-organismos, produzindo dessa forma entupimento dos canais que vão eliminar esse mucus lubrificante e sendo necessária a eliminação delas. Agora, na hora que elas são extraídas, que são feita aquela cirurgia para extração das glândulas de Bartolini, a mulher não vai lubrificar nunca mais. Vai sim, porque o próprio canal vaginal ele tem esse mucus, que é essa lubrificação, só que não vai ser tão abundante como faz a função da glândula de Bartolini para ajudar, ok? A complementar essa lubrificação. Tem muitas mulheres que também sofrem depois desse ressecamento do canal vaginal, porque elas complementam, se ajudam junto com o canal vaginal, ok? Aqui temos mais ou menos uma foto do que seria o canal vaginal. O que eu falei no início, o canal vaginal, ele é feito tipo de um músculo estriado, são pequenos anéis que vão recobrir ao todo o comprimento desse canal vaginal. E bem no início, ok? Vamos encontrar o que vemos aqui, o orifício, o ósseo da vagina, ok? É a entrada direta para esse canal vaginal, ok? Bem no final, vamos encontrar o colo de útero, ou conhecido como ósseo também do útero, ok? Essa mucosa vaginal normal deve ter um pH ácido, gente, ok? E uma das coisas também muito importantes, antes de continuar falando das outras partes do sistema. E deve ser dessa forma, ok? Então, aquele costume própria de muitas mulheres, antigamente, eu acho que agora não é tão comum, mas antigamente era muito comum a recomendação das vovós, das mães, até das médicos obstetras, de fazer lavagens vaginais ou duchas vaginais. Antigamente vendiam muito nas farmácias, tipo uns potinhos, para fazer duchas vaginais, e era com o intuito de fazer lavagens nas mulheres para eliminação de qualquer secreção, corrimento ou simplesmente costume. Isso não é mais recomendado, gente. Até eu agora há pouco, vi a recomendação de uma pessoa de fazer ducha vaginal com vinagre de maçã para manter o pH ácido da vagina. Gente, sua vagina não precisa de vinagre líquido ou ducha alguma, ok? Não invente. Esse negócio não foi feito para tomar banho. Então, deixe ela da forma que ela veio ao mundo, ok?
deve ter o pH ácido, e ele é dessa forma, esse canal vaginal, ele é feito dessa forma ácido, para quê? Para matar bactérias, micro-organismos que consigam entrar dentro dele, ok? O pH ácido não vai permitir a sobrevivência de nenhum micro-organismo, porque eles precisam de um pH um pouco mais neutro ou base, ok? Então, deve se manter dessa forma. É normal o corrimento esbranquiçado, fluido da mulher, mesmo não estando grávida, em poucas quantidades. Esse corrimento esbranquiçado é normal porque são as bactérias próprias da vagina. Todas nós temos essa quantidade, ok? Ou essa comunidade de bactérias próprias dentro da vagina, que elas vão nos proteger, elas vão combater qualquer coisa externa que consiga entrar dentro do canal vaginal. Deve manter, então, esse pH ácido junto com essas bactérias ou esses micro-organismos próprios da mulher, e dessa forma vai nos proteger. É mais uma barreira protetora, ok? Essas duchas vaginais ou esses líquidos que são às vezes recomendados para fazer lavagem vaginal, o que fazem? Basicamente, eles vão arrastrar toda essa comunidade de micro-organismos próprios, protetores da vagina, e vão eliminar a acidez do nosso canal, fazendo o quê? Que seja mais fácil a reprodução de qualquer micro-organismo, fungo, qualquer coisa que entre aí. Então, deixe esse negócio tranquilo. O que não é normal para mulher ter corrimento que seja amarelado, esverdeado, ou que seja branco, porém muito grumoso, tipo ricota, desse jeito. Isso não é normal. Que tenha uma cor diferenciada, que tenha um cheiro muito forte, que produza irritação, coceira, isso não é normal. Ou que produza dor, também não é normal, ok? De resto, se é um mucus esbranquiçado, quase transparente, bem fluido, pouca quantidade, gente, isso é normal, ok? Para todas nós. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, ok?